Imagina aquela pessoa que você mais ama nesse mundo e tem muito tempo que você não vê. Você tá morrendo de saudade, doida para dar um abraço, doida para encontrar, doida para contar a sua vida, ouvir a voz dela, sentir ela pertinho de você. Imagina que ela te fala assim: olha, semana que vem eu tô indo te visitar. E você fica ansiosa e você limpa a casa toda, você prepara tudo, você faz o seu melhor para poder receber essa pessoa que você tanto ama em sua casa. E eu te falo agora, minha querida, esta pessoa é o Espírito Santo de Deus e esta casa é o seu coração. Para a gente receber o Espírito Santo de Deus, para a gente poder convidar o Espírito Santo de Deus para fazer morada em nossa vida, na nossa casa, ela precisa estar limpa. Ela precisa estar arrumada, ela precisa estar harmoniosa, porque o Espírito Santo ele é muito delicado. O Espírito Santo ele não entra em qualquer lugar. O Espírito Santo precisa encontrar uma casa bem limpinha, bem apropriada, convidativa, onde a pessoa queira muito que ele esteja ali. O Espírito Santo ele é harmonioso, ele é tranquilo, ele é de paz. Então, se ele encontrar sujeirinha, se ele encontrar qualquer coisa que impeça dele ficar, ele vai embora, ele não vai ficar. Ele não vai se manifestar nessa casa, ele não vai poder falar, ele não vai se sentir à vontade. Assim é o Espírito Santo de Deus. E quantas vezes na nossa vida a gente clama o Espírito Santo, a gente pede o Espírito Santo de Deus, mas a gente não sente, porque a nossa casa está suja, porque a nossa casa está suja. E a casa do nosso coração nós precisamos clamar. E se você que está aqui me ouvindo, você quer receber o Espírito Santo de Deus, você precisa desejá-lo como algo que seria o mais importante na sua vida. Você precisa, como um lutador de jiu-jitsu, que quando ele recebe um golpe, ele precisa bater. Ele não quer bater porque senão ele vai perder a luta, mas ele precisa bater para ele poder não ser deslocado, não quebrar um braço. E naquele momento que ele não aguenta mais, ele bate. É nesse momento que você não consegue, que você se vê perdido na sua vida, que você sabe que tudo que você faz não tá dando certo, que você sabe que você não tem força. É esse momento que você precisa clamar pelo Espírito Santo de Deus, clamar com todas as suas forças, clamar com tudo que você tem. É como aquele homem que está na frente do lago e alguém pega a cabeça dele e enfia dentro desse lago e ele começa a se bater na água porque ele não está mais respirando e aquele fôlego que ele tinha dentro dele já está indo embora e ele não começa mais a respirar e a ponto de quase desmaiar, ele é tirado do lago. E nesse momento que ele respira, que o que ele mais quer na vida dele é o ar, é esse momento, é como esse momento deste homem, o momento que você mais quer o Espírito Santo de Deus, como esse homem gostaria do ar para respirar, para não morrer. O Senhor, Ele traz o Espírito Santo. E não é com a cabeça erguida, e não é com orgulho, e não é com altivez, e não é achando que eu já sou boa demais. Não, a água do céu quando desce, ela vai penetrando os lugares mais baixos da terra. A água é a única coisa que vai penetrando em todos os pontos, em todos os lugares. Sem perguntar, ela consegue entrar. Ela não vai pegar você se você estiver de pé. Ela vai pegar você se você estiver no baixo, ajoelhada, humilhando, pedindo, querendo, implorando, se colocando vazia, se colocando necessitada da presença do Senhor. É neste momento, quando a gente se coloca necessitada da presença do Senhor, que o Senhor manda a água viva para a nossa vida, a água que mata a nossa sede, a água que quando a gente está morrendo de sede, mas se imagina você no deserto, você morrendo de sede, precisando de uma gota de água. Nesse momento que você clama por essa gota de água, é a mesma força, você clama pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, eu preciso da tua água viva, porque sem ela eu não consigo ficar de pé. Sem ela eu não consigo, Senhor, passar pelas dificuldades do dia a dia. Sem ela eu não tenho discernimento, sem ela eu não tenho sabedoria. Mas esse recipiente aqui, essa casa aqui precisa estar limpa para que o Senhor mande esta água viva. E esta água viva permaneça. E essa água viva cria frutos, cria raiz. Essa água viva começa a agir por mim, falar por mim. Essa água viva começa a me mostrar o que está me afastando do meu Deus. Começa a me mostrar o que está incomodando. E eu começo a dizer não para as coisas. E eu começo a fazer penitência.
O que é fazer penitência? Não é só parar de comer certo alimento. Fazer penitência no dia a dia, dizer não para o pecado, é me incomodar com aquilo que não me incomodava. Quem incomoda é o Espírito Santo de Deus, mas para isso ele precisa fazer morada em nosso coração. Precisamos estar como um mel. Na Bíblia fala aqui em Salmos 104, versículo 103. Quão saborosas são para mim vossas palavras, são mais doces que o mel à minha boca. Olha que coisa linda. Quando o Senhor, ele fala da terra prometida, ele fala, vou te levar à terra que emana leite e mel. O que ele quer dizer com isso? Uma terra onde você vai ter de tudo, vai ter paz, vai ter harmonia, uma terra frutífera, onde eu vou proporcionar tudo para vocês. Docinha, agradável, este lugar que o Senhor quer permanecer, este lugar que o Senhor quer habitar, um lugar doce, um lugar agradável, um lugar puro, sem contaminação. E como que nós nos contaminamos? Nós nos contaminamos quando nos enchemos de rancor, quando nos enchemos de ciúme, quando deixamos aquela palavra brotar em nosso coração e endurecer o nosso coração. Quando começamos a ter tanta raiva do irmão, a ficar tão chateado com o irmão, que começa a nos envenenar. E na palavra de Deus fala do absinto. Absinto era uma planta amarga que existia muito tempo atrás. E uma gota de absinto ele conseguia misturar em qualquer coisa e estragar qualquer coisa. Mesmo o mel, uma gota de absinto no mel, ele mudava todo o sabor do mel. Uma gota de amargura na sua vida, uma gota de ódio no seu coração. O pecado ele não começa com grandes coisas, ele começa pequeno. E a gente vai dando abertura a este pecado, vai dando abertura a esse ódio, vai dando abertura a essa amargura, e ela vai crescendo em nosso coração, e ela vai tomando conta da nossa alma, ela vai tomando conta da nossa casa. E o Espírito Santo de Deus não se sente mais tão à vontade em agir nessa casa. O Espírito Santo de Deus não se sente tão à vontade porque ele foi contaminado. Ele precisa estar numa casa limpa, numa casa pura, onde ele se sinta à vontade. E aqui na palavra de Deus em Apocalipse 8, versículo 11, fala: o nome da estrela era absinto. Assim, uma terça parte das águas transformaram-se em absinto e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. Quando deixamos o ódio entrar em nosso coração, ele nos envenena. Quando deixamos o ódio entrar nesse mel que o Senhor fez a nossa alma como um mel, para ele saborear, para ele se sentir livre na nossa alma, para ele dirigir a nossa vida, ele dirigir as nossas decisões. Mas se a gente deixa uma gota de ódio, uma gota de rancor, uma gota de ciúmes entrar no nosso coração, endurecer o nosso coração, contaminar o nosso ser, contaminar esse vaso de mel puro que o Senhor fez, agradável a Ele, como que o Espírito Santo de Deus ele vai agir? Como o Espírito Santo de Deus ele vai falar para nós e através de nós se a gente estiver contaminada? Não vai falar. Ele vai fazer o quê? Ele vai se encolher, ele vai se esquivar e vai nos deixar livre. O Senhor nos dá a liberdade. O Senhor não nos obriga a nada. Nós precisamos ter o discernimento de saber quando que essa palavra, quando que esse sentimento está endurecendo, está nos contaminando a ponto de a nossa casa não estar mais limpa para receber o nosso hóspede, para receber aquele que tanto a gente ama, para receber aquele que está preparado para estar dentro de nós desde o início. A nossa alma foi preparada para ter este relacionamento com Deus, para que o Senhor possa nos guiar, nos orientar, nos falar todos os dias, nos mostrar o que está nos adoecendo. Mas se a gente está contaminada, como que o Senhor vai falar em um lugar contaminado? Não, Ele não vai falar. Ele não vai falar, minha querida, com a sua falta de perdão. Ele não vai falar, minha querida,
com sua falta de empatia com aquela pessoa que te aborreceu. Ele não vai falar, minha querida, com essa amargura que você está guardando dentro de você. Ele não vai falar em nenhum local contaminado. E Kelly, o que eu faço? Tem como, Kelly? Tem como, porque o Senhor é um Senhor misericordioso. O Senhor é um Senhor de amor. O Senhor é aquele que está de braços abertos todos os dias esperando. O Senhor é aquele que fala, eu quero estar com você. Eu quero habitar na tua casa. Eu só preciso de um sim. Eu só preciso falar, eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor, Ele vai enviar o teu Espírito Santo para habitar em sua casa. Diz na palavra que quando o espírito imundo sai de um homem e ele retorna, se ele encontra a casa limpa, ele vai buscar outro lugar para ele fazer morada. O que é essa casa limpa? É a casa sem ódio, sem rancor, sem pecado? É aquela casa que busca penitência, fazer o certo? Aquela casa que sofre para poder estar limpa, para não cair naquele erro de novo. Esta é a casa limpa. Mas se ele encontra a casa suja, ele entra e chama mais outros para entrar junto com ele. E a casa vai ficar muito pior do que antes. E assim somos nós. Se nós não limparmos a nossa casa do nosso coração, da nossa alma, o Espírito Santo de Deus não tem como agir. Mas a notícia é boa para mim e para você. Sim, podemos limpar o nosso coração. Sim, podemos tirar este pecado da nossa vida. Sim, podemos, porque o Espírito Santo ele nos dá força. Sim, podemos, porque o Espírito Santo nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. E você começa a dizer não para aquele pecado, não para aquela mágoa, não para aquele rancor, não para aquela falta de perdão. Quando a gente não perdoa o outro pelo mal que o outro fez na nossa vida, a gente endurece o nosso coração e a gente lembra daquela pessoa 24 horas por dia. A gente não consegue fazer nada, todo lugar que a gente está, aquela pessoa está com a gente, aquele peso está com a gente não consegue andar, não consegue progredir e o Espírito Santo de Deus não consegue agir em nosso coração, não consegue agir na nossa vida e nem através da nossa vida. Precisamos nos libertar, precisamos tirar esses pesos que está dentro de nós, precisamos entregar para o nosso Senhor, precisamos nos humilhar, nos ajoelhar, precisamos nos chorar, precisamos falar, Senhor, cura, Senhor, liberta. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso da água para viver, como eu preciso do ar para respirar, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. E nesta hora o Espírito Santo de Deus vai agir. E nesta hora o Espírito Santo vai falar, opa, tem alguém me convidando, eu quero fazer morada naquela vida. E nessa hora o Espírito Santo de Deus, ele vai entrando e aquelas impurezas você vai tirando e aquela casa que está suja, desorganizada, ela vai sendo limpa, ela vai sendo organizada. Ela vai colocando as coisas no lugar e você não vai aceitando mais sujeira, e você não vai aceitando mais pecado, você não vai aceitando nada que desagrada ao seu Senhor. E aí você começa a andar de acordo com o que o Senhor espera de você, porque você teme o seu Deus, porque você não quer desagradá-lo. Temor não é você ter medo de uma pessoa, temor é você não fazer o errado, porque você, pelo amor que você tem por aquela pessoa, você não quer desagradá-la de forma nenhuma, porque você sabe que aquela pessoa é a pessoa mais importante para você na sua vida, porque você sabe que você não consegue dar um passo direito, você vai tropeçar e cair sem que essa pessoa te dirija, porque você tem consciência que você não é nada, você não é nada, você não pode nada se esta pessoa não for por você. E quando você tiver essa plena consciência, você vai estar com seu joelho no chão. Quando você tiver essa plena consciência, você vai abrir mão de tudo para ter esse Espírito Santo de Deus te guiando. E vai vir turbulência, minha querida. Não pensa que você seguir Jesus, não pensa que você abrir mão do seu pecado, ai, agora é só festa. Não, agora é que vem turbulência, porque quando você estava no pecado, estava tudo lindo, tudo perfeito, tudo gostoso, tudo alegre, só festa. Mas quando você renuncia o pecado e aceita Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida, quando o Espírito Santo de Deus começa a fazer morada no seu coração, aí vem turbulência, porque você acha que o inimigo vai gostar de perder mais uma? De forma nenhuma. Ele manda turbulência, mas você vai aguentar passar.
vai passar louvando, glorificando e agradecendo, vai passar dançando, vai passar rindo. É na tristeza ou é na alegria? Você vai louvar o seu Senhor. Na tristeza ou na alegria, em todos os momentos da sua vida, você vai glorificar o seu Senhor. Hoje é quinta-feira, às 2 horas da manhã. Como toda quarta-feira, né? Eu falo que é quarta, mas é de quarta para quinta. Está aqui minha velhinha acesa, minha mãezinha. Eu encontrei um escrito dela que diz que quando a gente acende uma vela, o primeiro lugar que está sendo aceso é o nosso coração. Ô, mulher sábia, quando você acende uma vela para Deus, aquele perfume da vela que chega agradável para o Senhor, aquele perfume de amor daquela pessoa que ama tanto a Deus, que quer mostrar de alguma forma uma florzinha, não sei se dá para ver, eu sempre coloco uma florzinha ali em cima, eu sempre acendo uma vela para o meu Deus, para mostrar o meu amor por Ele em pequenos gestos. Toda quarta-feira eu falo, Senhor, me acorda de madrugada. Esse é o meu dia que eu tenho de penitência. Esse é meu dia que eu tenho para mostrar o meu amor. Esse é meu dia que eu tenho para me derreter como essa vela está se derretendo, me derreter por Ti. Esse é meu dia. E hoje foi o dia que eu louvei, que eu glorifiquei, que eu ajoelhei, que eu clamei, que eu pedi essa água viva na minha vida. Hoje foi esse dia. Não como os outros. Toda manhã eu acordo, eu ajoelho, eu agradeço e entrego. Toda noite eu chego, eu agradeço pelo dia que eu tive. Eu faço um exame de consciência. Senhor, aonde eu errei? Mostra-me, Espírito Santo. Mostra-me aonde eu errei, para que eu não possa errar de novo amanhã. Lembra-me, Espírito Santo, incomoda o meu coração e ele vai incomodar. Mas uma vez na semana eu tiro de madrugada para fazer festa como o rei Davi dançou na frente da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança era a verdadeira presença do Senhor. Como o rei Davi dançou na frente da Arca da Aliança, toda quarta-feira eu danço, eu canto, eu louvo, eu glorifico para o meu Deus. E essa Arca da Aliança, ela tá aqui dentro. Essa Arca da Aliança, ela tá aqui dentro. Jesus, ele tem que estar dentro de nós. Jesus está em cada um de nós. Mas precisamos estar puro como o mel, doce como o mel, agradável como o mel, para que o Espírito Santo de Deus entre em nosso coração e faça morada. Minhas lindas, se você gostou desse vídeo, se fez sentido esse vídeo para você, se inscreva no canal, compartilhe com aquela mulher que você ama e não esqueça das minhas palavras. Juntas, nós somos mais fortes. Não foi por acaso que eu estou aqui às 2 horas da manhã, nem sei que horas é mais, às 2 horas da manhã fazendo este vídeo para você, não é por acaso. É porque o Espírito Santo de Deus, ele faz morada. Quando ele faz morada na nossa vida, não fica só para nós. A gente quer transbordar na vida do outro. A gente quer mostrar essas maravilhas. A gente quer mostrar o quanto é bom servir o nosso Deus. Não é que nós não vamos ter turbulência, não é que nós não vamos ter dificuldade, mas nós vamos ter a certeza de passar por elas, glorificando, porque o nosso olhar tem que estar no olhar do nosso Senhor. E aí a gente consegue tudo em nossa vida. E aí a gente tem paz, a gente tem contentamento, a gente tem equilíbrio, a gente tem a certeza de estar fazendo a vontade do Senhor. A certeza que pode vir o gigante que vier. Eu posso ser um gafanhotozinho perto de um gigante, mas com Deus eu sou tudo. Com Deus eu tenho sabedoria. Com Deus eu tenho inteligência, eu tenho ciência. Com Deus eu tenho discernimento, porque Ele fala em nosso coração. Tenha essa certeza, minha amiga. Tenha essa certeza. E juntas nós somos mais fortes.